Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo, de novo na bancada do programa, Ayrton Centeno, voltando das férias, Centeno. Salve, Kátia! Foi bom? Descansou? Só chuva. Só chuva. Para descansar, sim. Não, então ótimo, botou a leitura em dia. Botei a leitura em dia. Muito bom. Bem-vindo de volta. Obrigado. Nossa conversa de hoje tem tudo a ver com os acontecimentos que agitam o Brasil nos últimos dias. Após 4 anos caóticos, o que se pode esperar das investigações em curso que focam, no momento, aquilo que aparenta ser uma estrutura criminosa dentro do Estado para espionar inimigos do governo e, suspeita-se, também aliados. Nosso entrevistado é o articulista Jefferson Miola, que tem abordado as tantas pontas deste novelo interminável de ilegalidades e ameaças contra o Estado brasileiro. Ele também é integrante do Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Alegre, o IDEA. Jefferson publica suas análises em várias mídias do campo alternativo, incluindo o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E vai falar também sobre o quadro político geral. Muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Kátia, Ayrton. Um grande prazer estar aqui no De Fato Podcast. Obrigado. Então vai lá, Ayrton. Aproveita, tá voltando de férias, cheio de energia. Vamos lá. Vamos apertar o Jefferson aí. Vamos. Jefferson, vamos começar pelo teu artigo mais recente publicado no Brasil de Fato RS, quando trata desse uso desse software espião, né, dessa empresa israelense, né, o software First Mile, né, e aí tu observas que no Brasil fala-se muito na ABIN, enfim, como adquirente do software, mas o grande cliente dessa empresa israelense é Cognite, né? Isso. É o Exército, que gastou algo como, deixa eu ver aqui, 87 milhões de reais nessa sua ida ao supermercado da Arapongagem. E aí, o que se pode dizer mais sobre isso? Olha, Ayrton, nós estamos, na verdade, diante de confirmação de revelações já conhecidas previamente, né? Já desde o início do governo anterior, esses assuntos eles tiveram grande proeminência, né? Inclusive foram objeto de algumas denúncias feitas e de pronunciamentos do próprio Bolsonaro, quando ele quando ele dizia que ele tinha um sistema particular de investigações. Se vangloriou. E se vangloriava disso, inclusive da ABIN paralela, porque ele não confiava, né, nas estruturas formais do Estado brasileiro. Então nós estamos diante de uma situação que ela digamos, profundamente reveladora, né, de uma realidade de espionagem política, de instrumentalização dos órgãos e do aparelho de Estado para um projeto político ideológico de, por um lado, perseguir e combater os inimigos, né, e adversários políticos e desafetos pessoais, inclusive, da família, e por outro lado também, porque essa outra dimensão que está sendo revelada agora, o uso desse sistema para proteger especialmente o próprio Bolsonaro e os seus filhos em relação aos ilícitos cometidos, e eles interferiam nos processos e inquéritos policiais mediante a alteração ou destruição de provas por esse sistema. Isso é uma parte da problemática, eu entendo, né? Uma parte que é, digamos assim, o ramo civil, né, de uma ilegalidade.
onde agentes de Estado, juntamente com elementos exteriores ao Estado, constituíram um sistema particular privado em torno de um projeto de poder da extrema-direita, que é o caso esse da chamada ABIN paralela, não é? Ou chama-se o sistema particular de espionagem. Mas tem uma outra dimensão, que é o sistema de espionagem civil instalado dentro da própria ABIN, quando subordinada ao GSI do primeiro general Itigoyen e depois general Augusto Heleno, e que usou deste recurso de espionagem, um programa de uma empresa israelense, que tinha como finalidade a mesma do Bolsonaro, né, porém vinculado ao próprio governo. E finalmente tem uma outra camada que não está sendo revelada, que é essa que eu apurei através do portal da transparência da União, que é as Forças Armadas e notadamente o Exército Brasileiro, que também detém essa tecnologia e foi o principal adquirente desde 2014, que foi o levantamento que eu fiz, a 2023, a totalidade dos recursos que são públicos, porque existe uma gama de recursos que são sigilosos, dada a natureza sensível dessa questão. Muitos deles não estão disponíveis para o acesso público, pode estar para os órgãos de controle externo, né, ou para o Congresso, que faz supervisão dessa atividade. Mas do que foi usado nesses anos de 2014 a 2023, 127 milhões, 90 milhões praticamente foram usados pelas Forças Armadas, especialmente o Exército. E chama atenção uma série de outros aspectos, que esses recursos para aquisição desta tecnologia, eles foram usados através das comissões de representação do Exército Brasileiro nos Estados Unidos, em Washington, e de parte da comissão de representação da aeronáutica na OTAN, na Europa, né? Então isso chama atenção. Em segundo lugar, chama atenção que o representante da empresa Cognite, que é a fornecedora do First Mile, o programa de espionagem, o representante no Brasil era o filho do general Santos Cruz, né? Chama Caio Santos Cruz, representante da empresa até maio passado, quando ele saiu da empresa por conta dos escândalos revelados, né? E finalmente, uma outra vinculação com os militares é que pela primeira vez na história brasileira, um general foi nomeado embaixador em Israel, general Gerson Menandro. Então veja que a gente pode dizer que há uma espécie de um ecossistema militar em torno do assunto, onde o principal gasto, né, investimento do Estado brasileiro na espionagem, que passou a ser clandestina, é a partir das Forças Armadas. Os atores implicados, eles são militares de alto escalão, generais fundamentalmente, mas apesar disto, né, o escândalo ele foca exclusivamente nessa parte civil da problemática, que eu acho que é importante, porque ela vai demonstrar, né, o modus operandi que esse clã criminoso operava no Brasil, né, e para chantagear, controlar, produzir dossiês, se defender, né, e combater, né, a sua oposição. Por que tu foi fazer essa pesquisa? Tu já tinha informações? Já estava estudando sobre isso? Eu tenho, nos últimos anos, Kátia, eu diria mais precisamente, a partir da eleição de 18, né, o tema dos militares, a presença deles no debate público, né, na cena política, ela ficou muito evidenciada, aquilo me chamou a atenção, e a partir daquela guerra cibernética, na campanha do Haddad e da Manuela, que eu inclusive em contato com desenvolvedores de auxiliares do WhatsApp, eu fui descobrir que aquilo era uma tecnologia militar. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar, e de maneira geral tenho nesses últimos anos, né, me dedicado vivamente ao exame, ao estudo, e também conversado muito com especialistas e pesquisadores, né, da área da questão militar. Inclusive, vocês entrevistaram aqui o professor Manuel Domingos Neto, né, que é um decano de estudos sobre essas áreas, e, portanto, eu sempre tive uma atenção em relação a isso. E vinha, como eu falei antes, esse assunto que ele ganha evidência hoje, ele já era de conhecimento lá atrás. Nós já tínhamos denunciado ele em várias outras circunstâncias, inclusive o próprio Brasil de Fato, né, através dos seus repórteres, publicou matérias muito bem fundamentadas sobre o assunto. E quando surge essa situação da ABIN, então eu fui fazer essa verificação, e aí eu confirmo, né, isto que era uma certa intuição, né, mas que se materializa na forma concreta da execução do gasto público. O problema é como tirar o véu
disto, né, que apenas a evidência de que as Forças Armadas investiram 5 vezes mais do que a ABIN, né, 6 vezes mais do que a ABIN na aquisição desse. E, no entanto, não sabemos para quê e qual o uso dessa finalidade. É compreensível que a ABIN tenha essa tecnologia. Ela não é ilegal. O que pode ser ilegal é o uso dela. Agora, é difícil nós imaginarmos as Forças Armadas fazerem investimento 6 vezes superior à própria ABIN, quando as funções das Forças Armadas não são bisbilhotar os compatriotas. Ela deveria estar cuidando da defesa nacional. E eles, na verdade, eles têm um sistema montado de bisbilhotagem, arapongagem para os inimigos internos. Né? Outra coisa que chamou a atenção, Jefferson, é que a sede dessa empresa não é São Paulo, é Florianópolis. Florianópolis. Né? E, coincidentemente ou não, é a cidade também do Silvinei Vasquez, né? Que era diretor da Polícia Rodoviária Federal e está respondendo agora um processo que teve todo o caso, né? Está preso, né? Das eleições, nas eleições dos ônibus e, enfim, segurados no Nordeste. Lá do Nordeste, né? Então, assim, não sei se é coincidência ou não isso. E tem mais um dado, Kátia, mais um dado, que é o quê? Que a Polícia Rodoviária Federal do Silvinei também comprou Exatamente. esse software. Isso. Na verdade, isto tudo tem uma série de coisas que chamam a atenção. Né? Eu acho que nós temos um roteiro para que algum órgão do Congresso, como é um tema sensível... Nós temos um roteiro para uma série já, né? Se a gente for pensar esse bando, né, que passou pelo Estado brasileiro nos últimos anos, eles passaram em revista o Código Penal, né, inteiramente. Né? Mas eu digo assim que isso poderia ser o roteiro de uma investigação sóbria e serena. Eu acho que CPI não é um palco para fazer isso. Mas existem dentro do próprio Congresso, comissões que poderiam se dedicar a isto. Muitos temas nebulosos, né, que precisam ser explicados e entendidos. Este, por exemplo, da empresa ser sediada em Florianópolis, né, representada pelo filho de um general. Aliás, uma das hipóteses da demissão do Santos Cruz em junho de 19 seja exatamente a divergência entre a família Bolsonaro, especialmente o Carlos Bolsonaro, que ele defendia a aquisição de um programa chamado Pegasus, que é de uma empresa também israelense de espionagem, que é a NSO Group. E ele defendia isso porque é um programa mais invasivo. O First Mile, ele faz a identificação geográfica, a localização dos celulares. Monitora a localização, que é suficiente para saber, por exemplo, né, onde as pessoas estão e encontrando quem. Mas o Pegasus, ele é mais agressivo e invasivo. Ele acessa os conteúdos, inclusive os diálogos. E isso supostamente pode ter sido a divergência fundamental que levou à demissão do Santos Cruz, porque o Santos Cruz fazia lobby para a empresa do seu filho, o programa do seu filho. E o Carlos Bolsonaro, com Anderson Torres e Ramagem, etc., né, defendiam, né, o outro programa. Então eu acho que existem uma série de pontas soltas, né, e elementos que permitiriam uma investigação mais dedicada sobre o assunto. E se nós chegarmos a uma outra conclusão, que é dos 127 milhões, eu digo 127 milhões, mas isto é o ponto de partida, é muito maior, porque tem dados sigilosos. Esses 127 milhões, o Exército foi com 90 milhões, a ABIN, ela está atrás da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária foi o segundo adquirente, o terceiro é a ABIN. Mas só a ABIN que está na alça de mira dessa crise hoje. Né? E que é conveniente para os militares que essa crise ela fique restrita a uma suposta guerra corporativa entre a ABIN e PF, porque eles continuam ficando ocultos numa situação onde eles têm uma centralidade, né, de participação. Então, e o esquema da Polícia Rodoviária Federal, que chama a atenção, todas as aquisições feitas para a Polícia Federal, em todas as superintendências regionais, elas foram feitas a partir da Superintendência de Santa Catarina. Né? Então veja que tem uma série de aspectos, né, que mereceriam um aprofundamento de investigação para chegar exatamente às conclusões que precisamos saber para a democracia. Aqui nós temos um problema gravíssimo, na minha opinião, que é um sistema de arapongagem, de espionagem política e perseguição, né, de opositores, que eu não acredito que nem durante a ditadura a gente tenha tido algo
tão sistêmico, tão estruturado, né? E que vem desde 2014. Vem desde começou, e aí a gente faz o itinerário dos militares, porque eles já estavam, né, recompondo o que é a antiga comunidade de informações, do antigo SNI, Serviço Nacional de Informações, da ditadura, e alguns meses prévios ao golpe, e os generais que traíram a Dilma, o Sérgio Itigoyen e o Vilas Boas, que ela nomeou eles, o Vilas Boas para o comando geral e o Itigoyen para a chefia do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Traíram ela, conspiraram com o Temer, e eles já estavam tramando o que viria. E aí em diante o Itigoyen passa a ser o ministro do GSI, uma estrutura militarizada, tinha a BIM subordinada ao GSI, com esta visão de um Serviço Nacional de Informações. Ele assume aquilo, dota o GSI dos mesmos mecanismos e princípios da época da ditadura, e aí a expansão. Então, o salto desde 2014, quando é feita a primeira aquisição do First Mile, 2.600.000, passou para 60 milhões no período Temer. Fizeram um grande investimento ali, foram ao nosso mercado da espionagem, da arapongagem, como diz o Ayrton, multiplicou por 23 no período Temer. E aí depois vem o Augusto Helena, ele herda uma estrutura, e a gente sabe, né, o que ele fez no GSI, não só nisso, em várias outras coisas. Então é uma situação que nos coloca assim, diante de uma realidade que ela é sumamente preocupante, né? E que precisa ter uma apuração rigorosa mesmo, mais além do problema que existe entre a BIM e a APF. O interessante é que, como a gente estava falando antes, inclusive, é que esse sistema, o First Mile, em si, ele não é uma ilegalidade per si, digamos. Isso. É o seu uso, a corrupção do seu uso é que se transforma numa ilegalidade, porque ele é um instrumento que é razoável que seja adquirido pela BIM, ou enfim, porque a gente seria preocupado, digamos assim, do ponto de vista da defesa do Estado, enfim. Mas, obviamente, ele tem que ser usado com critérios legais, e que não foi o caso. O que nos deixa, isso que estás falando há pouco, dessas aquisições pelo Exército e aquisição pela Polícia Rodoviária Federal, nos deixa que a gente não acredita que, digamos assim, que tem um uso republicano por uma instituição ou por outra. Até porque nós temos alguns problemas anteriores. Né? Isso nos deixa bastante preocupado em relação a tipo isso. O que está sendo feito? Por que o Exército quer isso e o que ele está fazendo com isso? Por que a Polícia Rodoviária Federal fez esse investimento? E o que ela está fazendo com isso? Maior que a BIM, a Polícia Rodoviária Federal. Maior que a BIM, como tu disseste. São aspectos extremamente preocupantes e que revelam a gravidade do assunto. Qualquer tecnologia de monitoramento, ela em tese, ela não só não é ilegal, como ela é fundamental. Se nós pensarmos que os investimentos em segurança pública, né, tem que ser fundamentalmente também na área da inteligência, nós reclamamos muito disso, não basta só a repressão, tem que ter uma inteligência das nossas polícias que sejam dotadas de uma capacidade de investigação, né, mais atualizada, preferencialmente à frente do crime. Então, ou seja, esse é um uso virtuoso. É um uso virtuoso. Qual é o problema que nós estamos vendo aqui? Que houve um processo de espionagem industrial, mais de 30 mil pessoas, se sabe, fora outros sistemas de espionagem, gente. Nós estamos falando aqui só do First Mile. 30 mil. Um sistema de espionagem de um grupo do bando, né, que comandava o nosso país. Tem outros tantos. O problema é quando este uso ele não observa os aspectos regulamentares e não está vinculado a uma autorização judicial, ele deixa o usuário desse programa no seu livre-arbítrio de dizer para quem ele vai direcionar o programa. Então o uso sem amparo judicial e direcionado, como foi o caso, ele é absolutamente ilegal. Isto seria, em qualquer democracia, isto cairia a casa. Os praticantes desses crimes estariam presos. Né? Ou seja, faltaria cela para tanto preso. Faltaria cela seguramente.
Fardados e não fardados. Eu diria que até, do ponto de vista, se vale o critério de quem comprou mais tem mais comprometimento, então quem mais comprou são os fardados. E chama muito atenção isso que o Ayrton comenta. Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal, um uso disseminado, sistêmico, quando a atuação institucional e constitucional deles não é para este fim, e mesmo que demandasse uma investigação específica de certos indivíduos, o princípio da interoperabilidade dos sistemas de inteligência permitiria que a Polícia Federal se socorresse, né, da Polícia Federal ou da própria ABIN. Então, não encaixa, né, essa forma que foi feita, essa aquisição, e a gente está vendo que o uso foi um uso mesmo que violou a Constituição, né, brasileira. É gravíssimo o que aconteceu. Agora, sobre a arapongagem, vale lembrar, por exemplo, que no regime militar nós tínhamos o SNI, que deveria atender a todas as expectativas de todas as forças. No entanto, cada uma dessas forças tinha o seu próprio centro de informações. O centro de informações do Exército, o centro da Aeronáutica e da Marinha. O da Marinha era muito, muito... Né? Sim, e fazendo o que nós todos sabemos que, digamos, manchou a reputação do Brasil no cenário internacional. Havia tortura nesses centros de informação, né? Da Aeronáutica, inclusive, onde morreu o Stuart Angel, né? E os demais, né? Então, esse interesse, digamos assim, pela vida alheia, ele é bastante disseminado. Tanto é que o próprio SNI não seria suficiente para atender as expectativas dessas três forças. Né? E agora é interessante, né? Porque é claro que nós estamos falando aqui de estados policiais, né? O policialescos, é disso que se trata, né? E isto tem uma decorrência da nossa cultura e da presença das Forças Armadas como um ente de tutela, né, de tutor da nossa democracia, né? Então nós somos bestas, né, ou infantes que precisamos da tutela. Então, e isso cria uma cadeia de transmissão que abarca as polícias militares estaduais, que elas são constitucionalmente consideradas forças auxiliares das Forças Armadas. A subordinação orgânica deles não é aos governadores estaduais, é o Exército, ao comandante do Exército. Então essa cadeia de transmissão faz com que esses sistemas que eles têm, essa disseminação geral, ela também abarca as polícias militares na forma das P2, as chamadas polícias secretas dos estados, que é outro reino, digamos assim, dessa arapongagem, né? E portanto é um estado, digamos assim, generalizado desse sistema. E aí outro comentário que fizesse? Não, era mais uma ilustração, mostrar como, digamos assim, dentro desse ambiente de necessidade de auscultar, digamos, pensamentos alheios, enfim, as conversas alheias, as próprias três forças tinham seus próprios centros de informação. A tempos atuais é o que nós estamos vendo. Nós temos a BIM do clã Bolsonaro, com Ramagem, com o Anderson Torres. Nós temos a BIM, nós temos sistemas de espionagem das Forças Armadas, nós temos as espionagens específicas da Polícia Federal, outros órgãos. De fato, isto se mantém. Né? Eu acho que está mantido. Porque tem um aspecto também, porque eles não ficam espionando só os adversários. Esse é um aspecto. Porque eles também ficam controlando os seus próximos, que os seus próximos atuais podem ser os seus desafetos futuros. Exatamente. Como muitos viraram, né? E este mundo é um mundo, né, de muita insegurança e muito perigoso, porque são instituições muito sensíveis que lidam com temas muito cruciais. Então imagine assim, a guerra de dossiês, a produção falsa de informações, a implantação de provas falsas, alteração de processo, várias formas, especialmente agora com tecnologias de inteligência artificial e tal. Imagina o que essas instituições, os mau agentes dessas instituições podem fazer e que geram uma crise política institucional, né, que derruba governos. E eu tenho uma preocupação central que dentro de um processo que ele é bastante
virtuoso e tem que ser aplaudido desta investigação que avança em relação aos crimes cometidos pelo bando criminoso da família Bolsonaro. Mas, paradoxalmente, quando isso acontece, se produz uma crise do governo. Então o governo passou a viver uma crise, né? Uma crise interna da ABIN com a PF agora. E é muito perigoso isso. Muito perigoso para o governo, especialmente porque quem está na linha de frente disso seria um anteparo é o próprio presidente Lula. Que ele que tem discutido o assunto, quando tem um ministro que deveria estar servindo de seu anteparo, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao qual a ABIN é subordinada. Infelizmente, não é isso que está se vendo. Isto que eu acho que o governo tem que buscar uma saída rápida dessa crise, porque não deixa de ser um paradoxo para mim. A coisa avança, mas quando ela avança, ela produz. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, isso que é uma espécie de um diversionismo. Então fica tudo localizado na crise entre a BIM e PF, mais na família Bolsonaro, e os militares. É interessante o que você está falando até, porque é diversionismo. Assim, isso me lembra essa história agora da BIM, o Lula está demitiu o número 2. O número 2 e tal. Eu lembro que aconteceu logo após o 8 de janeiro, onde de repente passou-se a discutir, criou-se uma CPI, passou-se a discutir o G. Dias. E o G. Dias foi muito mais vítima de má informação que recebeu dentro da própria estrutura que ele comandava, né? E passou-se a discutir isso, puxou-se esse negócio, botou-se o governo dentro dessa... botou-se o governo dentro do quebra-quebra. Isso. E agora, coloca-se o governo de novo nessa arapongagem do Bolsonaro. Isso que tem que ter um cuidado em relação a isso. Isso, eu acho que tem um pouco de ciência nisto. Isso é método. Porque assim, quando os militares eles entram na arena pública, que é um lugar que nós deveríamos estar, eles entram, mas usando os conceitos e os conhecimentos de uma guerra. É como se eles estivessem num campo de batalha. E no campo de batalha, tu tem que distrair o teu adversário, o teu inimigo, tem que enganá-lo, né? Tem que plantar uma ação de um lado para que o cara vá para o outro, coisas do estilo. Então, isso é próprio dos militares. E eu acho que a gente tem que sair dessas armadilhas. Da mesma maneira que o G. Dias, que foi um paspalhão, na minha opinião, porque herdou uma estrutura assim como o Luiz Fernando, a estrutura do general Heleno. Mas do número 2, secretário executivo do Ministério, para todos os secretários e chefes de departamento, eram os nomeados, alguns deles tinham sido nomeados ainda pelo Etgói, e depois os outros, o restante, a totalidade, pelo general Heleno. E que o G. Dias comprou, assim. O Luiz Fernando Correia, o chefe da BIM, diretor-geral da BIM, ele cometeu também um pecado e foi alertado sobre isso. Ele bancou esse número 2. E bancou o número 3, que era um outro delegado, me foge o nome agora, não quero proferir porque posso equivocar o nome, que inclusive ele foi demitido em outubro passado porque ele tinha sido alvo de uma operação da Polícia Federal e apreendido $171 mil na casa dele, envolvido também com esses esquemas. A herança do bolsonarismo dentro do governo. Ou seja, nós temos cavalos de Troia dentro do governo e que um ano e um mês de governo com essas realidades, eu acho que é aconselhável que o governo pare um pouco, né, e faça uma revisão sobre esses operadores, né, do bolsonarismo. Tem que fazer um censo dos cavalos de Troia. Exato, e tanto que eles... tem vários setores, né? Sim, vários setores. Nós estamos falando de um setor, mas são vários. São vários. São vários, né? Todo o aparelho de Estado brasileiro, né, que está colonizado, né, por uma espécie de uma milicianização das nossas instituições, que são funcionários públicos, né, que usurpam as funções e as prerrogativas dos seus cargos para uso privado, pessoal e material e ideológico. Bom, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol são exemplos notáveis disso, né? Eles criaram uma escola, né? Não vamos achar que são só os de hoje. Jefferson, eu fico pensando aqui que, enfim, a gente sabe de toda a rede de ódio do bolsonarismo, né? Na eleição de 2018 isso veio, a denúncia formal que a gente já sabia do que estava acontecendo, né? Mas aí eu fico pensando, como é que essa questão da vigilância, né, também subsidia essa rede de ódio e esse mundo cada vez mais paralelo que eles criam? Eu acho que as conexões são evidentes. Eu não saberia te dizer como isto, né, se operacionaliza.
Agora, essas vinculações, né, eu acho que elas são evidentes, elas existem, né, e são instrumentalizadas, inclusive, porque é um sistema que ele se retroalimenta também. A própria espionagem, ou a contra-espionagem, ela pode favorecer, inclusive, as lógicas que transitam dentro das redes, alimentar essas lógicas e se retroalimentar disso depois, né, na forma de informação. Informação boa ou informação deformada, mas não deixa de ser informação. E informação enquanto um instrumento de poder, né, e de influência, e capaz de atuar nas conjunturas, né, e definir agendas políticas. Esse é um problema grave. Por isso que eu acho que, mais além da prática industrial, né, que milhares de pessoas atingidas, mas tem um problema central que é a nossa democracia, ela está muito debilitada. Nós estamos sob uma ameaça, né, muito séria. E no contexto das guerras híbridas, né, que a gente tem observado, né, como esse conceito, ele mais do que ser uma formação teórica ou acadêmica, ele é um dado da realidade, né, que são instrumentalização de várias técnicas de manipulação das realidades, com objetivo, sobretudo, de mudanças de regime. Então, neste contexto das guerras híbridas, esse dispositivo ele é uma arma poderosíssima, sob controle e domínio de uma bandidagem, né, de bandos delinquenciais que ocuparam o aparelho do Estado brasileiro e que se associam também com essas facções externas ao Estado, né? Ô Jefferson, vamos usar nossa bola de cristal aqui e vamos tentar, sem querer ser leviano, né? Mas vamos tentar alguma coisa no sentido de vamos ver como é que estão os nossos dotes antecipatórios, assim. O que tu achas, por exemplo, o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele pediu, ou vai pedir, a lista dos parlamentares que estariam sendo espionados através desse sistema First Mile e tal, pela BIM Paralelo. Se a gente fosse fazer um bookmaker, assim, disso, quem é que tu apostaria, né? Que estaria nessa... Quem é que diz assim, paga pule de 10, né? Nessa listagem aí dos espionados? Eu, para não errar na previsão, eu vou para atacado. Eu aposto no atacado. Não, mas eu acho o seguinte, tá? Muito como, digamos, método de funcionamento. Eu imagino, não me surpreenderia, por exemplo, se forem identificados tanto senadores leais ao bolsonarismo como senadores oposicionistas. Dou um exemplo, que não se trata de um senador leal ao bolsonarismo, mas que foi e saiu e voltou, que é o Sérgio Moro. É evidente que o Sérgio Moro é monitorado. Não tenho dúvida. Até mesmo o Ciro Nogueira. Porque aqui tem esse sentido, né, da espionagem com a contra-espionagem e os interesses que essas informações podem produzir para quem detém elas, de uso delas em cada circunstância específica. Se hoje eu não tenho nenhuma situação, uma rusga com Ayrton, tudo bem, eu só coleciono as informações, mas quando eu tiver alguma desavença com o Ayrton e eu tendo aqui no meu acervo as informações picantes sobre o Ayrton, naturalmente eu posso empregar essas informações. Então eu diria que não me surpreenderia se tivesse tanto senadores de oposição, da direita, da extrema direita, como, e sobretudo, naturalmente, né, os senadores ou parlamentares, né, da esquerda e progressistas. Até porque essa ideia, ela dialoga muito bem com a personalidade do Bolsonaro, que várias vezes demonstrou ser extremamente inseguro, paranoico até, com as questões de segurança, as questões dos filhos, as questões do governo. Tanto é que, os corpos começaram a ser jogados na calçada muito cedo. Gustavo Bebiano, Santos Cruz... E aí foi um monte de gente, né? Fora as outras brigas, João Dória, a Joyce, enfim, né? Então faz muito sentido que não só a oposição, mas muitos aliados. Os aliados de hoje podem ser os inimigos de amanhã. Claro. E num sistema desses, porque é um instrumento de poder, a informação e a espionagem é um instrumento de poder. Imagina a possibilidade que tu tens de produzir dossiê
E é um recurso atemporal. Eu posso não usar hoje, mas daqui a 10 anos eu tenho informação. E aí, né, vai cavocar lá atrás o sujeito, mas tudo destrói uma reputação e aniquila com o inimigo político teu. Jefferson, a gente está chegando ao final já da entrevista, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que o bolsonarismo, ele continua super ativo aí na política, né? E com certeza vai polarizar muito a eleição esse ano. A gente viu aí essa live do Bolsonaro, né? Ele chamou de super live, com mais de 1.300.000 pessoas. Que audiência, né? Então, assim, eles estão muito vivos apesar de tudo isso. E eu não sou daqueles que imagina que 30 de outubro de 22 resolveram tudo, estabilizaram nossa democracia. Eu acho que nós estamos diante de um fenômeno, primeiro, que a nossa geração nunca teve contato, que é um fenômeno da emergência da extrema-direita, e essa emergência da extrema-direita ela se dá num contexto de uma crise muito aguda do neoliberalismo na sua fase, né, de ultrafinanciarização, e, portanto, é uma resposta do próprio capitalismo, né, para uma gestão autoritária da barbárie neoliberal. O capitalismo ele requer, que é o que nós estamos vendo na Argentina, não vai ser sem violência que vai ter um ajuste na Argentina. E cada vez mais esse padrão das gestões violentas da barbárie, a partir de tradições fascistas ou de extrema-direita não fascistas, elas vão se colocar, né, dentro das prateleiras da oportunidade, de possibilidades. Eu vejo isso. Segundo, esse fenômeno não é só brasileiro. Esse fenômeno é mundial. Então e ele é mundial e longe de nós vermos o fim dele. Pelo contrário, nós estamos vendo esse processo expandir enormemente, né? Inclusive para o Brasil, me preocupa imensamente pensar que a segunda metade do mandato do presidente Lula, ela vai se dar tendo Milei na Argentina, com tudo que representa um personagem como Milei na Argentina. E lá no norte? E no norte, que é o problema central, que é o Donald Trump. E isto, para mim, podemos ser para um segundo momento de uma conversa nossa, mas é uma espécie de um prazo de validade dessa escolha que o governo está fazendo meio leniente com os militares, tá? E último lugar, que esse processo, que eu chamaria de uma força-movimento da extrema-direita, de caráter fascista ou não fascista, ele tem uma forte adesão social de massas. E ele tem dinâmicas próprias, isso que tu falas, o poder que ele tem de transmissão, de engajamento, né, de magnetização das pessoas, é um negócio impressionante. Outro dia eu vi que o deputado federal aquele, o Nicolas Ferreira, ele fez vídeos que são contranarrativas ao encontro presidencial com as instituições, com os poderes da República no 8 de janeiro, né, para relembrar um ano dos atentados, e ele em 3, 4 dias ele teve 13 milhões de visualizações. Ou seja, 13 milhões de pessoas que viram mentiras e se fixaram naquilo. Então veja que nós estamos diante de uma situação, de um fenômeno que ele tem engajamento de massas, não só nas redes, nas ruas. O Bolsonaro fez 58 milhões de votos. E mesmo eu entendo que mesmo Bolsonaro preso ou inelegível, isto tem uma força de tração própria e está demonstrado, inclusive, algumas pesquisas que mostram que 90% de quem votou em Lula repetiria o voto em Lula e 90% de quem votou Bolsonaro repetiria o voto em Bolsonaro. Se isto é uma verdade, nós estamos diante de uma situação que a luz amarela tem que ficar ligada, porque isso requer, né, uma outra estratégia de parte do campo progressismo e democrático só, não estou dizendo aqui, inclusive liberal-democratas, vêm para a defesa da democracia. Nós estamos sob ameaça e sob risco permanente, longe de resolver os temas. Então eu acho que uma peleia dura esse ano em 24 e cria um cenário de segunda metade do mandato do presidente Lula muito desafiador e que nos requererá um esforço enorme em 2026, né, para segurar minimamente esse Estado de Direito, uma democracia e preferencialmente reelegendo o presidente Lula, o que eu acho que não está dado, né, ou seja, digamos, o discurso de 2022 de união, de aproximação da esquerda do centro, de fazer uma grande frente pela democracia, vai continuar sendo o grande argumento de 2026. Eu acredito que sim, e eu acho também, viu, Ayrton, que
abandonemos as ilusões. A classe dominante, as oligarquias, não tem compromisso fundamental com a democracia. A relação deles com a democracia, ela é instrumental. Se para a esquerda a democracia é um valor fundante de uma vida societária, para esses caras não. Esses caras, a qualquer ameaça distributiva, né, em situações de crise distributiva do país, eles não hesitam, eles derrubam os governos. Eles levaram Getúlio ao assassinato, ao suicídio, perdão. Eles quiseram impedir a posse do JK. Depois não quiseram que o Jango assumisse quando o Jânio renunciou. Inventaram o parlamentarismo, que foi derrotado no plebiscito de 63. Deram o golpe em 64. Derrubaram a Dilma em 16. Prenderam o Lula. São as mesmas forças. Como o ser humano não é eterno, mas esses atores que representam determinados... Eles representam aqueles que sempre estiveram atrás dos golpes. Então eu acho que esse é um drama para nós. Porque se o governo vai mal e ele não consegue responder minimamente à necessidade de acumulação e de reprodução do capital aqui, esses setores que apoiaram o Bolsonaro em 18, fizeram meia volta ao Volver em 22 porque ele foi longe demais, quem garante que eles não poderão novamente aderir a uma onda de extrema-direita antipetista? Então, eu acho que nós estamos diante de uma convocatória permanente em defesa da democracia. A eleição de 24 e de 26, eu acho que elas se dão muito em torno desta moldura, como ponto de partida fundamental. Para nós poder existir, disputar qualquer pleito, nós temos que ter democracia. Estejamos todos juntos aqui, entende? Daqui para diante é ver quem é o melhor para executar o seu programa, qual é o programa que cada um pode oferecer. Mas eu não quero ser pessimista, digamos assim, prefiro que seja considerado mais realista isso do que um pessimismo, né? E menos ainda um oposicionismo, mas eu acho que é uma situação que nós estamos, que é uma situação... Quando nós imaginávamos que nós já tínhamos todas as respostas, a gente se dá conta que mudaram-se as perguntas. São outras perguntas, né, que nós temos que responder. Ou seja, o desafio é bem grande. E assim, gente, a gente está gravando esse programa na quarta-feira, né? Então, assim, até sábado, quando o programa vai ao ar, pode ter muitas novidades ainda acontecendo no país, né? É verdade. Gente, então, te agradecer, Jefferson, pela bela entrevista, né? E te convidar para continuar aqui conosco no programa. Também aproveitar para te convidar para apoiar o Brasil de Fato, né? O Brasil de Fato que faz esse jornalismo, que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Eu imagino que tu tenha voltado bem afiado, Ayrton, nessas férias, hein? Não, mas relaxado, assim. Relaxado. Relaxado. É. Aliás, Agora eu tô me tensionando de novo. Depois de ouvir o Jefferson, me tensionei de novo. Tu viu que o Temer disse pro Lula... Não. Ele sugeriu que o Lula seja mais pacificador, né? Que se inspire mais em Gandhi e Mandela. Isso. Bom, tá bom. O que será, né? Michel Temer. Meu Deus do céu. Prensa na imprensa. A gente estava aqui no bate-bola antes de começar o programa, eu e o Jefferson, e é sobre isso que eu vou falar. Assim, ó, o Brasil hoje, o governo hoje tem duas grandes tutelas, me parece. Uma tutela é do Exército, das Forças Armadas, que o Jefferson, que é histórica e está há muito tempo aí. E a outra é do Congresso, né? Mais especificamente da Câmara dos Deputados, né? Que faz com que o Brasil viva uma espécie de semipresidencialismo, né? Que trava a agenda mediante a qual o governo se apresentou nas eleições e se elegeu com essa agenda, né? Agora vai me perguntar, onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que eu vou chegar na imprensa com isso? Bom, eu vou chegar na imprensa através digamos assim, do intenso passar de panos sobre as ações do Arthur Lira, né? Eu acho que isso acontecesse em outro lugar, né? Nós teríamos eu quero ser otimista, em outro lugar acho que são um pouco mais evoluídos do que nós nesse aspecto, nós queríamos pelo menos um questionamento mais intenso do Arthur Lira. Por que não acontece isso aqui?
Aqui não acontece, porque, obviamente, se tu vai questionar o Arthur Lira, forçar o Arthur Lira, mostrar o que há por trás do Arthur Lira, tu vais, digamos, empoderar o governo Lula. E isso não interessa. Né? Podia ter pelo menos um editorialzinho do Estadão, podia, né? Mas faça tudo de lombo liso, entendeu? Um negócio muito impressionante. Então a imprensa acha normal, digamos, o que está sendo feito, né, dessa pressão sobre o governo contínua para trocar apoio em favor de benesses para os currais dos deputados, né? De trocar apoio por lugares, por espaços dentro da estrutura do governo, né? Dentro das estatais, né? Cargos das estatais, dos ministérios, enfim. Essa aberração é normatizada pela mídia. Exatamente. Né? É normatizada pela mídia. Eu até lembraria que o único ponto, pelo menos onde vai a minha memória, que houve um questionamento do Arthur Lira e dos seus negócios em Alagoas, do que está por trás dessa figura, né? Desse clã dos Lira em Alagoas, quem fez foi a revista Piauí, fora, e ainda fez lá no período do Bolsonaro, fora a imprensa chamada blogosfera, entende? Progressista e tal, que toca nesse assunto. Agora, Folha, Estadão e Globo tratam o Arthur Lira como se fosse, digamos, um varão de Plutarco, né? Um sujeito que não pode ser questionado, ou pelo menos tem que ser tratado com luvas de pelica e tal, né? Então, o que eu gostaria de observar é de fazer uma comparação, por exemplo. Tu tens, por exemplo, um Congresso que exige cargos dentro do governo e que exige benesses, emendas para os seus apoiadores no Brasil. Agora vamos comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje o que nós estávamos falando antes, a grande disputa que existe no Congresso dos Estados Unidos entre republicanos de um lado e democratas do outro é sobre o pedido do Biden para mais recursos, né, militares para a Ucrânia, mais ajuda para a Ucrânia. Os republicanos dizem que não, a não ser que o Biden engrosse, né, dificulte, né, a imigração, crie grandes barreiras para a imigração. Tu pode concordar ou discordar com uma ou com outra coisa, mas aí não estamos tratando de emenda para o deputado fulano para o seu curral. Nós não estamos tratando de um cargo na estatal para Beltrano. Não pode imaginar, os republicanos estão fazendo isso, mas eles querem uns cargos dentro do governo Biden. Não tem isso. Né? Então, digamos assim, esse é o jogo, mais ou menos, que é jogado numa democracia liberal como a dos Estados Unidos, que nós tentamos espelhar aqui de uma maneira mais tosca, né? Então, é isso que me espanta relativamente dentro da mídia brasileira, porque um personagem como Arthur Lira seria altamente questionado pela mídia, na qual a nossa mídia se espelha, que é a mídia dos Estados Unidos, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, né? E aqui não. Como é que passa o Arthur Lira de lombo liso? Tem? Esse é o questionamento. Muito bem, vamos deixar esse questionamento aí, né, no ar, o pessoal pensar. Mas eu quero pedir uma parte nessa tua prensa na imprensa, porque a gente viveu uma situação essa semana um pouco, digamos, questionável aqui no Rio Grande do Sul, Ayrton. No dia 29 foi postada uma matéria exclusiva no site do Brasil de Fato Nacional, falando sobre as condenadas pelo 8 de janeiro que tentam fugir para o Uruguai. Inclusive, foi uma pauta que nós passamos para a Nacional, né, para eles investigarem, ir atrás. Enfim, nós recebemos a denúncia e passamos para a Nacional para eles investigarem. Já que a 0 Hora publica a mesma matéria, né, hoje,
uma matéria que o Humberto Trezi fez. Brasil de Fato. É óbvio que eles chuparam a matéria, né? Só que ao invés de citar o Brasil de Fato, ele coloca em um determinado trecho uma fala do advogado, o Hélio Júnior, que nós conseguimos conversar com ele, né, dizendo: me perdoe, não vou mais me pronunciar sobre o caso. Embora tenha admitido no fim de semana, conforme notícia veiculada em um site. Por que não citar o site Brasil de Fato, de onde eles chuparam a matéria? Isso. Entende? Então é assim que a grande imprensa lida, né? Com os seus... Agora, por outro lado, revela também a força de agendamento que tem, né, o Brasil de Fato e outros veículos. Exatamente. Exatamente. Imagina a ditadura, né, que nós estaremos vivendo de um fluxo de informações controlado pela mídia hegemônica só. Então, isso é revelador, né, primeiro, dessa idiosincrasia dessa imprensa que organiza e blinda personagens que, se forem combatidos, fortalecem o governo, então não pode fazer isso, a despeito de ser uma realidade absurda, né? Um escândalo, essa usurpação das prerrogativas do Executivo pelo Legislativo. E segundo lugar que, não tem o mínimo de... Aí já é uma questão, inclusive, de ética jornalística, né? Com certeza. Que o mínimo dos mínimos... Né? Nós, inclusive, no Brasil de Fato... Nós citamos a 0 hora. Citamos 0 hora, citamos sempre se é uma que fonte pegamos original, algumas por que fontes. não? Claro. Se é uma fonte original, foi checado e feito uma matéria, uma repercussão, uma abordagem, qual é o problema? Mas parabéns ao Brasil de Fato, que provocou uma reação de parte da 0 hora. E esperamos que a 0 hora, né, cite a fonte na matéria. Te convidar para curtir, comentar, mandar seu feedback para nós, né? Sugira temas, enfim, mande suas sugestões também para a gente estar tratando aqui no nosso programa. Figuraça da semana. A minha figuraça da semana é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu acho que é inescapável, digamos, a semana, pela figura que ele foi, né? E o papel que desempenhou, especialmente naquele momento no governo 1 e 2 do Lula, né? Quer dizer, foi um momento em que o Brasil se deu, né? Se deu certo respeito em termos internacionais, começou a recuperar a imagem do Brasil internacionalmente, né? Então, muito disso se deve, digamos, ao descortínio do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Olha, eu vou seguir a tua indicação, Ayrton. Acho que essa semana a gente não tem como não prestar essa homenagem ao embaixador. Eu acompanho as duas relatorias e acho que o Brasil vai sentir falta. Um dos seus filhos mais prodigiosos é um personagem que ele é um co-construtor da política externa moderna do Brasil, né? E ele tem uma participação central numa formulação teórica e estratégica sobre a construção de um projeto de inserção soberana que precede o governo Lula. O Samuel foi central, não só no Brasil, mas na América Latina, para a luta de resistência contra o projeto dos Estados Unidos de uma anexação econômica de todo o hemisfério latino-americano, a chamada ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, né? Então eu acho que é a figuraça, eu diria, não da semana, das nossas vidas. Eu acho que o Samuel, ele está vivo e tatua, digamos assim, a partir dos seus conhecimentos e do que ele nos transmitiu, né? Esta visão de mundo que... É importante notar para os nossos telespectadores e ouvintes que o Jefferson é um amigo pessoal do Samuel. Isso, tive um privilégio, assim, de desfrutar de uma vida, de uma parceria tanto acadêmica, intelectual e política com ele, quanto também pessoal, de intimidade. Eu me sinto, lamentei muito não poder ter ido hoje para a cerimônia de homenagem, de despedida dele. Eu estive em Brasília a última vez, em setembro, e aí eu percebi que nós nos despedimos. Eu fui ao hospital visitá-lo, ficamos lá um longo período, ele muito lúcido, com aquele seu humor, aquele seu sarcasmo, aquela sua lucidez permanente, lembrando de questões pitorescas e outras mais sérias, mas eu o ouvi muito debilitado.
né? E eu inclusive falei para Maria, que é a esposa dele, né, que eu senti como, infelizmente, eu falei para ela ontem isso, que eu senti como tivesse me despedido, me desculpando não ter podido ir, me desculpando. E o Samuel é uma figura esse gigantismo dele, talvez ele tivesse ainda mais valor pela forma de vida que ele tinha. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava em altas cúpulas, pensando os grandes desenhos do mundo geral, ele podia estar numa roda de samba em Brasília, num assentamento do MST, discutindo, ensinando, né? Era um grande pensador, um humanista, um personagem que muito nos orgulha de ter, né, pertencido a esse mundo do Samuel, né? E que importância, né, de resgatar todo esse legado que ele deixa. Isso é um legado que ele deixa. Eu não tenho dúvida. Ele fez parte de um quarteto de ouro, né, da estratégia de inserção brasileira no mundo, que era o Lula, né, o saudoso Marco Aurélio Garcia, o Celso Amorim e o Samuel. Eu acho que o diferencial do Samuel em relação aos seus parceiros, digamos, de rota, é que o Samuel era uma espécie de um arquiteto teórico, né? Ele é que tinha uma formulação, e ele tinha também, assim, além da sua sagacidade, era um personagem irresignado, ele tinha uma perseverança assim, permanente, e ele insistia, ele dobrava, inclusive, muitas vezes, né, o próprio Lula e o Amorim e o Marco Aurélio, né, em torno das suas convicções, e que elas estavam muito bem fundamentadas e acabavam muitas vezes sendo as decisões finais que o governo tomava, né? Então, viva o Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Viva o Samuel. Viva! Então, a nossa figuraça dessa semana é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ficamos por aqui. Quero aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular, apoiar esse espaço onde a gente traz esse tipo de informação, né, que muitas vezes não está na grande imprensa. Acesse apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com 20, 30, 40, 50, enfim, com o que você puder. Vai nos ajudar muito. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica, sugestão de pauta, manda pelo nosso e-mail redacalrs@brasildefato.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram e no X. A gente termina por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, análise e pitacos de forma geral. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.